Pessoal, vou aproveitando, vou fazer Beleza. as honras aqui para apresentar o Pedro Moisés, é engenheiro. Ah, Pedro, você está em três categorias hoje, né, Pedro? Estoque, Porsche Isso, Cup e TCR. isso aí. Já falaram que agora está perfeito, ótimo. Legal. E lá na Stock você está na KTF, Isso me fala aí. um pouquinho. Fico Está na mais com. March Racing na Porsche e W2 Pro GP na TCR, é isso? Isso aí. Um pouquinho de coisa, né? Já. Não tem fim de semana livre em casa, né? Cara, espero que minha mulher não esteja aqui assistindo, mas são 8 finais de semana livres que eu tenho no ano, depois que começam as temporadas. Ó, o Dudu Barrichello acabou de mandar um abraço aqui, ó. Falou que você tá lindo. Boa! Manda Aí, um Dudu. abraço pro Dudu Dudu, quero também. você aqui, hein? E Dudu aí? é brabo. Ó, se é. E me fala da Fórmula 1. O que que você tá acompanhando? O que que você tá esperando? Como é que para a Red Bull? Como é que para a Max Verstappen? Eu já acho que é impossível parar. Vão conseguir bater fácil o recorde, né, de 100 vitórias. Eu acho que esse fim de semana eles vão conseguir a 100ª vitória fácil, né, que é a 100ª vitória da Red Bull. É uma pista que tem Eu tudo acho para dar muito certo difícil. para eles, né? Mas eu acho que a gente vai ter surpresa nessa pista. Uma pista que, como mesmo a gente estava conversando, é uma pista que de rua, asfalto sujo, tem que ter um freio muito bom, né? Porque acelera muito e para, acelera muito e para. Então, eu acredito que vai ter algumas surpresas esse fim de semana, né? A gente Principalmente na tem, corrida. então, a gente tem chuva prevista para o final de semana mais uma vez. E aí pode bagunçar bastante, né? No seco, pelo menos É, assim, no meu modo de enxergar, é uma pista com reta muito longa, freada muito forte. Eu acho que o Red Bull vai sobrar, mas assim, parecido com o que foi Barcelona. Eu até te falei que eu espero uma Aston Martin um pouco bem, porque a gente vê que ela sempre tem uma freada muito boa. Eu não sei por causa do isso. arrasto que eles estão tendo na reta. O Alonso prometeu que eles vão fazer uma atualização no assoalho, diz que vai para cima da Mercedes. A Mercedes, eu já li declaração hoje falando que não esperem muito bem no Canadá, justamente por causa do tipo de pista. Então tá meio confuso, mas se chover muda tudo, né? Ano passado o Alonso Ah, largou de Alpine na segunda posição na chuva. o Alonso na chuva ele é diferente. Ele faz E, a diferença. e é uma pista que tem que arriscar demais, né? A chicane, É, principalmente a última ali que vai pro Muro dos Campeões ah, ali, na campeões. chuva, Esse muro vai trabalhar essa corrida, hein? será? Na chuva? Eu fiz um vídeo que eu vou até colocar ele no ar amanhã falando sobre o Muro dos Campeões. Os três campeões que a gente tem esse ano ainda não deram no muro ainda. Alonso, Verstappen e Hamilton. Eu posso dar um palpite? Por favor, tá aqui para isso. Hamilton. Você acha que Hamilton Hamilton vai dar uma vai dar no pregadinha. muro? Ah, vai. Vai. É, Vai, sabe por que assim, o Verstappen, eu tenho até uma, agora que sempre gostei muito do Verstappen, eu acho ele um dos maiores da história, sem sombra de dúvida. É, e o que ele está fazendo é surreal, né? E não acho que se colocar qualquer piloto hoje da atualidade do lado dele, vai não vai conseguir acompanhar o Verstappen. Mas eu tinha muita curiosidade dele sentar num carro ruim e poder ver o tempo que ele vai ter de reação para levantar o time, porque eu tenho certeza que ele é o tipo do piloto que muda o time, como o Alonso é também. Já provou isso várias vezes, né? Ele muda o time, deixa o time bom e sai do time. é. O problema do Alonso é porque ele é um cara. Eu vi, inclusive, entrevista do Massa há pouco tempo atrás falando isso. O Alonso é aquele cara que divide o time, né? Eu acho que ele aprendeu bastante, inclusive está diferente esse ano. Na corrida passada ele tinha ritmo para passar o Stroll tranquilamente. E aí ele chama no rádio e fala: não vou arriscar e tudo. Ele sabe que o Stroll estava num momento ruim, mas ele ao longo da carreira ele era aquele cara que desagrega, né?
Me fala a sua É, visão, aproveitando esse gancho, a sua visão como engenheiro, tanto que é importante o piloto que agrega na equipe, no time e consegue trazer o time para o lado dele. Qual que é a sua visão como engenheiro para esse tipo de relacionamento piloto e equipe? cara, eu vou te ser sincero, eu prefiro ter um piloto mediano que agrega todo o time do que ter um piloto que é excelência, que afunda o time e depois ele vai sair com o time afundado, Faz todo sentido. entendeu? Eu vivi isso pouco tempo atrás e hoje, se eu volto no tempo, eu escolho um piloto que agrega, que faça evoluir o carro, faça evoluir a equipe, que é muito, acho que cresce muito mais, né? E uma coisa que acontece hoje na Red Bull, o carro é feito por Verstappen. Não tem já quantos anos o carro é feito por Verstappen. O que me chamou bastante a atenção é que o Pérez consegue andar ainda alguns momentos, esse ano menos, né? Mas alguns momentos ele consegue andar próximo ao que o Verstappen deseja. É, aí a gente vê, tipo, dar um outro exemplo. Eu não acho que se senta hoje o Ricardo, apesar de eu adorar o Ricardo no carro, ele vai Que ter a ele mesma faz o mesmo performance do. trabalho. Não faz, porque o Ricardo precisa do carro para ele. E ele mostrou Tá? isso. Quando a Red Bull dava atenção para ele, fazia para ele, ele andava bem, Eu também né? E eu agora tenho nos esse últimos anos sentimento de também. McLaren, E explica para a galera o que é o carro para o Verstappen. Muita gente fica achando que o carro do Verstappen anda mais que o carro do Pérez. E não é, na verdade é o mesmo carro. Setups pode é o até mesmo carro. diferenciar alguma coisa ou outra, o piloto vai por um caminho no fim de semana, o outro vai por outro, mas é o mesmo carro. Só que a construção do carro lá atrás foi pensada no estilo do Verstappen. Tô certo? E o que isso significa? Com certeza. Explica um pouquinho para a gente o que Cara, pode o ter que de significa? diferença nisso. A primeira coisa que a gente tem que ponderar é o que é o estilo Verstappen, o que é o estilo de um piloto para o outro, né? Eu nunca trabalhei com ele, e eu não sei basicamente, qualquer coisa que eu falar aqui eu vou estar supondo, mas é muito difícil de entender como que é o estilo assim, o estilo dele guiar. Mas eu acredito que seja um carro que seja um pouco mais arisco, é um carro que ele é um piloto que deve cobrar muito de freio, né? Então, a equipe entender esse estilo dele e fazer o carro para ele. Como? Ele é um cara que gosta de frear o carro mais reto, frear 100% reto. Então, eles vão fazer um carro para ele, com equilíbrio, com balanço aerodinâmico, com centro de gravidade, centro de rolagem, tudo, para sempre o carro frear da melhor forma, priorizar a frenagem reta. Daquele jeito que ele gosta, do estilo dele. Eu tô supondo isso. Tá? O Pérez gosta de fazer trail break. O que é trail break? É quando você freia, vai aliviando o freio e entrando para dentro da curva. Vai trocando o freio por Então, volante. Eu fiz um vídeo sobre isso. isso. É isso aí. Freio pro volante, é isso aí. E o pessoal acha esse vídeo aí no seu Instagram? Acha. Pode procurar lá que tem. Tem dicas ali nos destaques dos stories. Tem eu explicando isso aí. Para usar É isso aí. o máximo de gripe nas entradas de curva. E aí, às vezes, o cara tem que fazer um carro que tem que ser muito bom de trail break. Como que é esse carro? Você está freando tá freando, transferindo o peso para frente, entrando na curva. A transferência de peso é algo que vai ficar maluca nesse momento. Então, você tem que ter uma transferência de peso mais devagar, Mas mais sutil. É um carro que calma, transfere né? Que perturbe isso, menos o carro na freada. isso aí. E aí tem piloto que prefere isso. Aí você tem que fazer o carro para ele dessa forma. Isso é um ponto, a gente está falando só de freio. Sim. Mas tem piloto que, sei lá, o pedal do acelerador do cara, tem piloto que tem que fazer um tipo de pedal de acelerador ou mapa de motor que a potência venha mais em cima, venha mais no meio, sabe? O cara que não consegue modular tanta potência, o pedal do cara é mais on-off. Tudo isso aí a engenharia faz, né? Ela faz pro piloto. Vou puxar um pouco pro meu lado, tá? A gente faz corrida de carro, né? Corrida de piloto. Então é o Exato. carro que ganha corrida. É o conjunto, vai. É o conjunto. O pessoal Vai, fica é o brincando no conjunto. Eu Instagram, tô brincando. discutindo, falando que é 70-30. 70 para o carro, 30 para o piloto. Não é tanto assim também. Mas é isso. E assim, normalmente os pilotos que estão há mais tempo no time, esses carros foram se desenvolvendo para esse piloto. Provavelmente o
Russell está tendo que adaptar no estilo do Hamilton, o Piastri, que entrou agora na McLaren, está se adaptando para o estilo do Norris, e o Pérez a mesma coisa. E deve ser um carro muito difícil da Red Bull, porque todo mundo que sentou do lado do Verstappen não conseguiu andar, né? Impressionante. E eram bons pilotos. Albon, Gasly. Então, deve ser uma tarefa complicada guiar aquele carro. Só o Verstappen muito. consegue. Eu acho exatamente isso. É feito para ele, né? Eu sei que, assim, ao pouco que eu conheço, né? Eu gosto muito de simulador. E faço, às vezes, algumas coisas do Mundial e tudo mais. E eu sei que o Verstappen, ele tem uma equipe, ele, inclusive, colocou um simulador dentro do avião dele para poder verdade ter horas essa história do avião? É verdade, é verdade. Ele tem o simulador dentro do avião para poder treinar. Não é para treinar a Fórmula 1, não. As pistas e tudo isso ele faz lá na Red Bull. É para ele se divertir e tocar a equipe dele de simulador. Ah, o Davi E eles ganham Batata entrou. todos os Abraço, campeonatos. Davi. Para quem não sabe, o Pedro, ele também é piloto de simulador. E, inclusive, tem a P1. Depois você pode até falar mais sobre a P1, para quem não conhece. E a gente já até correu junto. Não sei se você vai lembrar. Eu não lembro se você ganhou e eu cheguei em segundo, ou se eu ganhei porque você foi descansado. Alguma coisa assim, uma etapa de Daytona de GP3. Isso. Você deve ter ganhado. Acho que alguma coisa que você... Não, mas eu acho que você foi desclassificado. Você ganhou e foi desclassificado por alguma razão. Pedro acelera pra caramba lá no simulador. Ganhava bastante da gente no setup também, era covardia. Mas e o Verstappen, ele hoje, você pode falar bem melhor do que eu, mas se eu não estiver errado, ele tá top 3 do mundo de automobilismo virtual, não é isso? Com certeza. É isso aí. Ele é top 3 do mundo. E sabe o que é o carro que ele pede no simulador? Ele quer sempre um carro que rotacione antes da curva. Ele gosta de rotacionar o carro antes da curva. Como é que o cara faz isso? É difícil pra caramba. E aposto que o carro de Fórmula 1 dele deve ser a mesma coisa. Ele só fala nisso. O carro tem que rotacionar antes da curva. Tem que rotacionar antes da curva. O simulador o tempo inteiro. Inclusive, tem vários vídeos de companheiros de equipe dele e acho que do chefe de equipe dele também. Depois até posso te passar para você dar uma olhadinha e passar para o pessoal aí, falando como que ele gosta do carro e tudo mais, né? No simulador, na Fórmula 1 eles não vão abrir isso para todo mundo. Só o Pérez, quando bate em Mônaco, que libera o assoalho. Cara, mas falando uma coisa interessante. Pode falar, eu ia puxar esse gancho do assoalho. O que você acha que eles vão conseguir aproveitar dessas fotos que tiraram assoalho da Mercedes, Pérez e da Williams? Acho que nada, mas desses dois. Da Williams? Eu acho que ela provou que tá que pagando o carro ali só. Da Williams eu acho que é pior do que um do Fórmula 3. É liso. E o que você acha que eles conseguem aproveitar daquelas imagens? Dá para aproveitar? Você acha que consegue entender o conceito ali? Eu acho que dá sim para entender o conceito. Entender o conceito de verdade é bem complicado, porque quando a gente está falando de carro de corrida, a gente está falando de milímetros de. Você não consegue bater o olho e entender isso, né? E o quão isso afeta, a prova disso é o Alonso quando bateu e deu problema, vazou, foi na brita, não lembro o que foi, que quebrou um pedaço da assoalho. No Q1 de Barcelona. Isso, eles meteram fibra por cima, fita e tudo, e o carro não performou o que tinha para performar. Então, uma letinha, 1 milímetro, alguma coisa assim, muito pequena, interfere muito na performance, né? Mas dá para entender o conceito, né? A gente olha e aprende muita coisa, né? Sobre o conceito do carro, né? E presume que seja alguma coisa com as leis da física que a gente estuda, né? Eu acho que assim, a Red Bull, assim, vamos falar de assoalho, né? Por que o assoalho é tão importante? A parte de cima do carro, que antes tinha um monte de apêndice aerodinâmico, eles começaram a tirar cada vez mais. Há pouco tempo atrás, a asa dianteira era a parte mais importante do carro. Não sei se você lembra, que era foto de asa dianteira, era só o que tinha no Instagram. Agora, a asa dianteira é um modelo meio que... quase convencional.
Isso, quase convencional. E a asa traseira, ela é também, ela é quase 100% convencional, porém, o que bagunça assim um pouquinho na asa traseira de projeto, que difere um pouco de um carro para o outro, é o sistema de DRS, o jeito que a asa abre, onde ela é fixada, mas os elementos da asa é basicamente o mesmo da asa traseira para todos os carros. E o que acontece? O assoalho que fica embaixo do carro, a gente chama de floor, né, que é em inglês assim, não, eles chamam, é o que faz da aderência para o carro. O ar acelera, puxa o carro para baixo e faz ganhar aquele downforce que faz o carro performar melhor, né? E para mim a grande sacada de todas do Adrian Newey é que ele consegue captar um ar muito diferente dos outros. Você vê, parece até uma boca assim gigante na frente do assoalho dele. E embaixo do carro, daquelas fotos que você consegue ver, ele estreita muito. Então ele gera uma zona de pressão. Você pensa, se acelera o ar e estreita. Cada vez que acelera, quem é mais da engenharia aí é aquele tubo de Venturi, né? Que a hora que você acelera o ar, você cria diferença de pressão. Então cada vez que ele faz essa funilada com o ar, ele está criando diferença de pressão. E com isso está gerando mais downforce. E isso dá para ver nítido que o carro dele é muito diferente dos outros. Beleza. Então por que todo mundo não faz uma boca grande lá na frente e estreita o assoalho no meio? Primeiro, não é simples. O cara teve a primeira sacada e fez. Segundo, tem teto de orçamento. Para você mudar qualquer projeto, Exato. Você vai se comprometer. Beleza, mas como é que isso eu escuto todo dia no meio do automobilismo e estão querendo colocar essa lei do teto de orçamento já em algumas categorias brasileiras. Já até tá funcionando já na Stock Light, na Stock Series e na Fórmula 4, né? Tem teto de orçamento lá também. Só que assim, beleza, mas como é que você vai controlar o dinheiro do outro? Tudo bem, é muito difícil você controlar o dinheiro do outro, mas quando você faz um projeto e muda uma coisa grande no carro, é visual. Você acha que a FIA não vai chegar lá, ou a FOM, e vai falar assim, quanto custou isso aí? Ele sabe que eles vão fazer isso tudo de túnel de... Então, não é fácil mudar o projeto assim de uma hora para outra. E o que acontece também? Essa pressão que tem no meio do assoalho, se você prestar atenção, pega todos os assoalhos depois e identifica onde que está mais estreito em cada assoalho. Você vai ver que tem um carro que é mais para frente, tem outro carro que é mais para trás, tem outro carro que é mais no meio. Isso aí quer dizer o quê? É onde está o balanço aerodinâmico do carro, basicamente. O Verstappen é o cara que gosta de rotacionar o carro, ele com certeza vai jogar o balanço aerodinâmico dele mais para frente, porque ele vai rotacionar o carro na entrada da curva. Entendeu? O outro, sei lá, o Alonso gosta do carro mais dianteiro, tô supondo, tá? O balanço de pressão dele vai ser mais para frente, o assoalho dele vai ser mais estreito, ou mais para trás. O assoalho dele vai ser mais estreito, vai ser estreito mais para trás, entendeu? Então, isso é uma das coisas que eles começam a ver essas fotos e imaginar. Mas eu acho que vai além disso, o assoalho. Você pode ver que tem assoalho agora que tem saída na lateral, um monte de aletinha que cria um vórtice para tirar o ar do pneu traseiro, jogar para onde eles querem. Então, e também para não misturar com o ar que está do lado de fora, né? Você o vórtice é para realmente direcionar o ar para onde você quer, né? E aí, falando disso tudo, a gente vem falar da Mercedes. A gente até conversou bastante quando saiu as primeiras fotos e tudo ali da atualização da Mercedes. Primeiro que eu acho que o Adrian Newey tem falado, aliás, o Adrian Newey não, quem tem falado isso é o tempo principal lá da Red Bull, que tem batido essa técnica, que a Mercedes provavelmente ela sacrificou o teto de orçamento nessa mudança que ela fez. E aí, a gente falou muito disso no privado, não é simplesmente você pegar um side pod e deixar ele mais largo, porque todo o conceito do carro foi pensado para ficar ali, né? Tudo concentrado ali no meio. O centro de gravidade do carro é um. Como é que você muda isso no meio da temporada? Eu acho que eles estouraram também. E aí eles falam. Eu ia falar da suspensão também, que eles mudaram bastante. Qual que é a sua opinião da mudança deles?
o carro, a Mercedes, eu não sei se você lembra, ano passado, ela foi com os 2 carros para Barcelona. Ela fez a pré-temporada com 2 carros, um com side pod estreito e outro com side pod Ela largo. começou andando E com largo e depois passou para o depois, estreito. e ela foi muito bem com largo nos treinos. Eu não sei se você lembra. Sim. E tem algumas matérias aí que você lê em algumas revistas de Race Car Engineer que fala que o carro com side pod estreito é uma utopia em números, assim, sabe? É um carro que no simulador, túnel de vento e tudo é imbatível, né? E botou na pista e não, não funcionou. Mas o que ela fez? Basicamente, ela estreitou o carro. Tudo que tinha na lateral, aonde foi? Teve que botar em algum lugar. Vai para cima, vai para baixo, as coisas ficam mais altas. Se você pega a foto de todos os carros lado a lado, assim, ó, de frente, você vai ver que o meio do carro da Mercedes é muito mais alto que de todos os outros carros. Aí beleza, ela fez isso. Para ela mudar, para ela fazer isso, ela fez o coque mais alto, ela fez o motor com intercooler em cima, a turbina na posição diferente, tudo ela mudou. Aí agora ela vai lá e fala, eu quero mudar o side pod. Ela vai lá e só põe o side pod. O que ela fez com o monocoque? O que ela fez com o motor? O que ela fez com o intercooler, com o radiador que tem ali? Ela teve que mudar todo o projeto do carro. Então, seguro que ela estourou o teto de orçamento, porque isso não é simples, né? E Ela uma coisa vai que sofrer até o final do ano, né? Que não vai ter tanta atualização mais para ela fazer. Ela tá já no limite, provavelmente. é. Agora sim, Rodolfo, uma coisa que me chama muita atenção e veio meio que um tapa na cara dos novos engenheiros que estão na Fórmula 1 e tudo mais, é que assim, a experiência ganhou mais uma vez da simulação, do túnel de vento, do que supõe. Hoje, você vai falar Red Bull, carro da Red Bull, o que vem na tua cabeça quando você fala carro Red Bull? Adrian Newey. Adrian Newey. É ele que E fez o carro. até semana passada, até o Rafa comentou sobre isso, que faz muito sentido. O Adrian Newey, ele viveu a primeira era ali do efeito solo, e aí quando vem agora, mas não tem a menor dúvida que ele teve alguma vantagem de conhecimento nisso. Com certeza. E você para pensar 30 anos atrás, 40 anos atrás, que ele já estava lá fazendo isso, não tinha túnel de vento, não tinha CFD, não tinha simuladores, era Na prática. tudo. E para mim mostrou e o que mostra que ele é um cara, ele além de ser um bom projetista, ele é um excelente gestor de projetos. Ele consegue unir todo mundo para um conceito que ele quer. Se você hoje vai falar Mercedes, é até feio falar isso, se tiver outro engenheiro vendo ele, deve até ficar bravo comigo, mas parece que é uma várzea, porque o cara um faz o side pod, o outro faz o motor, o outro faz o cockpit, o outro faz a suspensão. No meu olhar, a suspensão dianteira que eles mudaram agora é consequência de um peso que você tem alto, do centro de gravidade alto, Eles para você poder fazer melhoraram o o carro anti-dive, funcionar. né? Isso. Por que eles melhoraram o anti-dive? Você tem um peso lá em cima. Quando você freia, o que acontece com o carro? Transferência, você vem para Vai lá frente. para frente. O que é o anti-dive? É anti-mergulhamento. Então, eles melhoraram isso, eles frearam esse movimento. Você está com peso lá em cima, ele tem que frear. Consequência de um projeto errado. Entendeu? Eles melhoraram o camber raise. O que é o camber raise? É o quanto que o carro afunda e as rodas comprimem ganhando cambagem. Eles deixaram mais linear agora. Mas por que isso? Porque quando freava, afundava muito, dava muita cambagem, gastava muito pneu. Entendeu? Então eles mudaram tudo isso para quê? Para colocar um carro aonde eles estavam. Era um erro de projeto, né? Eles estavam tentando melhorar a janela operacional deles. Mas eles foram lá e botaram um side pod agora. Tipo, sentido tem. Parece que cada um fez uma coisa e foi colocando. O Adrian E Newey, até você vê ele o com o caderninho vermelho dele,
ele vai juntando tudo ali e faz. O carro vai ser com esse conceito. Ó, o Gontijo aí, obrigado, Gontijo. Vai fazendo o coro aí, vai chamando a galera aí para ajudar. Mas então, inclusive o Toto Wolff chegou a expor a equipe inteira, né? Ele falou, primeiro ele falou que ia pegar o carro do ano passado e colocar na frente da fábrica para lembrar de um projeto mal feito. Aí acho que ele não colocou e repetiu o projeto. Agora eu vi que tem uma foto lá que estava lá o carro do ano passado lá. Mas aí agora, recente, ele começou a criticar o projeto e começou a expor a equipe de engenharia toda, falando que eu falei que não dava, eu falei isso, agora a gente vai ter que mudar, tem que abandonar esse conceito. Então, realmente parece que tem uma, não sei se já resolveu, mas teve uma ruptura ali no time. É. O Toto Wolff também é um dos caras que, se você parar para pensar assim, que mais cresceu no mundo automobilismo, do mundo automobilismo nos últimos anos, que mais comprou coisa, que mais fez riquezas, que se posicionou muito bem politicamente. Então, quando ele faz isso, eu acho também que ele está se posicionando para não colocar a posição dele meio que em dúvida, né? E é muito mais fácil você queimar a engenharia. Ok, a engenharia errou, errou. Tá bom, mas se você não tem o poder da caneta, então, cara, não vai, não vai. Ele deixou também É, teve dedo nisso, né? claro, ele acreditou em quem falou para ele, É. não tem como. Perguntaram do Stroll, o Emanuel perguntou do Stroll, se o Stroll vai bem, se aguenta pressão. Cara, eu até postei um vídeo, não era uma crítica, mas era só mostrando, porque as pessoas têm essa mania de achar que talento não faz a diferença na Fórmula 1. Não é criticando nem o Pérez e nem o Stroll. Eu acho que o Pérez é um excelente piloto, a gente até falou aqui que ele está se virando para se adaptar num carro feito para outro piloto, contra um dos caras que eu acho que, né, você já falou que você acha que vai ser um dos melhores. Eu acho que no momento do Verstappen hoje ninguém bate ele também. E então o Pérez Ninguém. é um bom piloto, só que a régua que ele está sendo medida é muito difícil para ele, assim como a do Stroll. O Stroll não é ruim piloto, ele foi campeão de Fórmula 3, é bom piloto. Só que o comparativo dele é injusto. O Alonso e o Verstappen são dois gênios fora de série. Então, na minha opinião, o Stroll está fazendo um bom trabalho pela diferença de nível que tem entre os dois, entre ele e o Alonso. Só dele andar ali 2, 3 décimos do Alonso, para mim, já é surpresa, inclusive. É. E também não dá para julgar o cara só por Mônaco, né? Tudo bem que Lógico. foi feio. Foi feio pra caramba. Assim, bateu Mas, demais, Mônaco, sei o quê, mas se tivesse feito um bom trabalho na classificação, tinha largado mais para frente. Foi isso que eu respondi para todo mundo. sim, Pô, mas você está comparando o Mônaco. o cara é um ser humano. Ele é igual eu, igual você. Ele tava também num dia ruim, né? E aí E é o normal, e tá tudo bem. Agora não pode persistir. ficar muito tempo num dia ruim, né? E o Stroll, ele é um dos caras que corre com menos pressão na vida inteira. Eu tive pressão, todo piloto tem pressão, o Alonso tem pressão, todo mundo tem. O Stroll não. O Stroll sempre, o pai dele, ele tem talento, lógico que ele tem. E ele também se preparou para estar onde está. Só que ele era um cara que não tinha essa pressão de perder patrocínio, se não performar bem, a equipe manda ele embora. Ele não tinha essa pressão, nunca teve. Parece que agora começou os investidores a se incomodarem, né, com o desempenho, mas ele é totalmente fora de pressão. Rodolfo, eu concordo e discordo, né? A sua pressão que você teve na sua carreira era sempre de ter resultado para poder correr o ano que vem e poder alçar voos maiores, né? E você conseguiu fazer isso por bastante tempo, né? Você conseguiu ir longe como piloto, que a grande maioria não consegue nem sair do Brasil. E você fez uma carreira expressiva. Mas o Stroll também, o pai dele, você acha que o pai dele também não coloca pressão nele? Eu acho que, tipo assim, Não, a coloca, mas gente. acho que é um pouco diferente, assim. Ele não tem esse sentimento que a vaga dele está correndo risco. Esse é o meu ponto de vista. Não, com certeza. Mas você também nunca quer desagradar seu pai, né? Lógico.
Você quer ser o orgulho do seu pai. Então eu acho também que ele, por isso que eu acho que às vezes é um pouco complicado, porque se a profissão está colocando ele de frente para o pai, tem uma barreira entre os dois que tem que performar. Será que meu pai vai deixar de gostar ou gostar mais de mim ou menos porque eu tenho resultado? Aí eu acho que talvez o cara pode colocar em jogo a decisão de, a paixão dele pelo que ele está fazendo, né? É Faz aí que eu acho sentido. que Faz eu sentido. acho que é Por onde exemplo, que tem um piloto que eu esperava muito mais dele, e para mim ele não está performando por causa de pressão, que ao Thiago Camilo, um abraço, que é o De Vries. O De Vries, cara, para mim é um puta piloto. Ele tem título de tudo que ele participou, inclusive Fórmula E, mas eu acho que ele está tão pressionado, e o Tsunoda também está surpreendendo. Então é esse tipo de pressão que eu acho que o Stroll nunca teve na carreira dele. O De Vries, se ele não ah, performar bem, tem sim. 10 para sentar no lugar dele. E esse negócio de pressão é engraçado, né? Tem piloto que quando coloca pressão parece que o cara liga um booster, assim, né? Eu já Verstappen. trabalhei com vários que é assim. É. Os melhores normalmente são assim. O cara vai melhor quando está em pressão, quando está no limite. Eu É, estava revendo agora a é, classificação do Canadá do ano passado, na chuva, e aí eu vi o Alonso atravessando as chicane tudo de lado. É um exemplo disso também. O Alonso, quando a é, coisa fica feia, ele vai lá e mostra que ele é diferente. é. Ó, Mas é bom. perguntando Dá pra falar aqui, dele, né? Leclerc, o que você acha do Leclerc? J. Pessoal perguntou. Ah, cara, né? É um piloto bom, porém eu acho que ele tinha que entregar mais. Não acho que ele está na posição de ser um primeiro piloto da Ferrari. Não acho que ele tem essa bagagem, que ele já teve diversas chances, mostrou que, ok, quando tá bom, ele entrega, mas quando tá ruim, ele não faz a diferença para puxar o time para cima, né? Eu tenho certeza que se põe um Alonso no lugar dele hoje, ia entregar muito, muito mais. Ah, sem dúvida. Eu acho o Leclerc um excelente piloto também, mas eu também já não acho que ele é o cara para Ferrari mais. Acho que o Sainz é Né? um excelente segundo piloto, muito forte, mas eu acho que a Muito. Ferrari precisa buscar um para liderar, que não é o Leclerc, não. Ele já mostrou que na pressão ele não vai. Né? Para mim, só tem um piloto que eu acho que encaixaria na Ferrari hoje, tá? Mas não acho provável que ele vá para lá. É o Hamilton. Eu li hoje que o Hamilton declarou que questão do contrato dele é questão de dias, não é mais semanas. Eles estão discutindo salarial só. E parece que se a fonte for verdadeira, ele teria até uma redução no salário dele, mas que ele está visando um contrato de um ano mais um. Então ele faria 2024 e 2025. E uma extensão de, agora eu não vou lembrar da quantidade certa do ano, mas é alguma coisa tipo 10 anos trabalhando para a Mercedes, alguma parecido com o que o Schumacher fez na época que ele saiu da Ferrari. Ele se manteria ligado à Mercedes, mas nos bastidores, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que nessa semana, semana que vem, deve sair o contrato do Hamilton, e aí esquece a chance da Ferrari, né? Ferrari. Eu não vejo outro cara com perfil para ser primeiro piloto na Ferrari. Você vê alguém para bater, tipo, ser melhor do que o Sainz? Não. Tem uns caras que, assim, o Norris, eu aposto bastante no Norris, mas acho que ainda não é o cara para liderar, talvez. Só se o Russell pode ser que se forme, mas a Mercedes não vai abrir mão dele. Acho que o Russell é um Não vai, mega piloto. Para mim, a dupla mais forte é a Mercedes. com certeza. Então, a Ferrari, eu acho que falta piloto. O Queria falar um Norris, pouco. eu acho, não, Pode falar, pode falar. o Norris eu acho que ele é muito, tem a figura muito de um menino novo ainda, né? Não tem carregar uma bandeira de liderança, não é muito perfil E dele você não mesmo. acha que a pressão na Ferrari deve aumentar um pouquinho em cima da Fórmula 1 depois que eles venceram o Le Mans? Mas se diz em relação
a pressão do público em cima do torcedor em cima da equipe. Do torcedor em cima da equipe. Porque Acho. a Fórmula 1 é um projeto que tá patinando e não decola. Daí eles vão lá e conseguem o feito lá em Le Mans. E eu acho que agora vai todo mundo se voltar para a Fórmula 1 e falar, agora tem que mostrar serviço. Aqui tem que funcionar também. Tem. Assim, o que eu acho que serviu muito isso, essa vitória assim da Ferrari em Le Mans, eu acho que mostrou para todo mundo que qual que é o que a Ferrari mais fez de errado nos últimos anos aí, estratégia, horrível de estratégia. Eu e você aqui com o papel na mão fazia qualquer estratégia melhor do que eles em corrida, O né? Leclerc em pista faz estratégia melhor que o engenheiro. Que o O rádio estrategista. dele é muito melhor do que ele parece ter um. Para mim, eu acho que eles estavam tentando implementar um chat GPT lá dentro para fazer tudo sozinho e tá em teste até hoje. Porque não é possível, cara. Ou eles estão De testando Barcelona é alguma coisa, um incrível. software. De Barcelona, a equipe chama ele pro boxe, ele fala, a gente vai pro médio. Não, vamos pro duro. Não, quero médio, tá bom, médio. A hora que ele vai entrando no boxe, não, a gente vai pro duro. E assim, olhando o stint que ele tinha, não vou lembrar exatamente do número agora, mas eu fui lá olhar, é exatamente o mesmo tanto que o Hamilton fez no stint final de macios. Então dava para ele ir pro médio, sem dúvida nenhuma. Não sei por que foram pro duro. Não faz o menor sentido. É. E os caras, corrida de endurance é resistência e estratégia, né? Eles ganharam a corrida, maior corrida de endurance do mundo. Depois de, acho que 98 anos sem ganhar, né? Eles nunca ganharam nos protótipos, só na divisão dos GTs. Primeira vez que ganham na divisão dos protótipos. E assim, mostrou para todo mundo, tá, ok, a gente ainda tem gente que sabe fazer estratégia e tudo mais. Eu conheço gente que estava trabalhando dentro da Ferrari, inclusive é engenheiro de uma equipe da Stock Car, né? Ele é part-time, é o George Seegers, ele trabalha em uma equipe da Stock Car e ele falou que a divisão de engenharia do Hypercars, que está lá no EC da Ferrari, não tem ninguém que tem o dedo lá e tem o dedo na Fórmula 1. Eles utilizam muitas coisas que eles já desenvolveram, de software, de tecnologia, para colocar lá. Mas engenheiros que ficam trabalhando nas duas operações não tem. Então, eu acho que está na hora realmente da Ferrari dar uma repaginada no corpo técnico que ela tem lá de estratégia e engenharia, porque o outro corpo técnico que ela tem entregou, né? É isso que eu acho. Vai ter uma pressão interna ali dentro e até externa dos torcedores também. Vão começar a cobrar mais resultado, porque funcionou na Le Mans, tem que funcionar na Fórmula 1. É distinto, né? Isso. É visão de corrida distinta, né? Le Mans até permite um pouco mais de erro do que você tem um carro resistente, você pode errar um pouco na estratégia, mas você tem, sei lá, você errou até a quinta hora de prova, você está errando a estratégia. Você tem mais 19 horas de prova para corrigir a estratégia, né? Então, Fórmula 1 não. Uma decisão de um pneu errado acabou a corrida. Mas seguro que o povo que está lá fazendo o departamento de estratégia é bem fraco. O Gontijo perguntando sobre chance do Drugo. Eu acredito, cara. Eu acredito que o Drugo vai estar sentado. Eu vi gente falando que ano que vem ele está num carro. Não sei, porque a questão mais escassa hoje é vaga. Mas eu acredito sim que o Drugo é uma das primeiras opções ali na hora que surge vaga. Estatisticamente, todo mundo que foi campeão da Fórmula 2 sentou no Fórmula 1 para correr. Então, não acho que ele vai ser o primeiro. A gente segue na torcida, mas eu acho que ele fez um excelente trabalho na pré-temporada. Eu acho que ele vai ter a chance dele sim. Não acredito na ação porque lá é difícil, mas de repente ele pega uma oportunidade igual o De Vries pegou ali ano passado. Uma hora acontece alguma coisa, ele substitui alguém e consegue mostrar algum serviço. Rodolfo, eu não tenho acompanhado muito essa parte de negociação, mas
eu escutei por alto, a Aston tá amarrando o contrato, alguma coisa com o Red Bull, né? De Hum, fornecimento de... na verdade, a Aston fechou com a Honda, né? A Aston com a vai ser Honda. motor Honda. É. E aí é engraçado porque, assim, a Mercedes entrou como sócia da Aston Martin. Quando o pai do Stroll fez toda aquela jogada dele entrar para dentro, ele puxou a Mercedes junto. E o Toto Wolff entrou com 1% de participação também. Então, eles tirarem o motor Mercedes para ir para a Honda, deve ter criado um clima ali interno, porque é uma ruptura, né? Você está rompendo com É. seu sócio. Não, Pode falar. eu te perguntei isso porque é, se tem essa movimentação, eu sei que a XP hoje, ela, ela tem um acordo além do Fórmula 1 e Drogovic patrocínio com a Aston. Ela tem negócio hoje com a Aston Martin. Então eu acho que por aí que vem alguma coisa para o Drugo ser titular, sabe? Alguma parceria que vai É, fazer e tal, e reposiciona. Eu acredito que por aí que a ó, o gente, o Foyser Drugo vai entrou. andar de Você Fórmula já 1. trabalhava com Ou, automobilismo na época do Foyser? Seu não, conterrâneo. eu assistia, É, ele acelerou assistia. muito, Fórmula 3. A gente troca muita Eu ideia. lembro, Fórmula Renault, Fórmula Renault. o Gustavo e o Alexandre, pô, eu gosto deles pra caramba, gente boa. Converso com E eles você direto também no Instagram. outro conterrâneo seu que, inclusive, quase Ó, o participou, o Guilherme Ferro Ferro aí, ó, também. meu patrão, ó. Meu patrão, esse aí. O, Esse o aí é o Guilherme, Andranil do meu time. o Guilherme trabalhou comigo. Assim, eu fiz alguns testes com o Guilherme na Prop Car, de Fórmula Renault. Pô, que legal. Hoje o Guilherme é o na Marte e na KTF, ele que é o engenheiro-chefe, né? E aí a gente e eu tô abaixo dele, eu trabalho junto com ele. E aí quando a gente quer fazer atualização no carro, modificação e tudo, a gente é muito legal porque ele escuta todo mundo só para passar um pouco como é a cabeça do engenheiro que a gente estava falando de Adrian Newey e tudo. Ele escuta o que todo mundo tem. Ah, isso eu acho que funciona, isso eu acho que não funciona, eu vou colocar isso no carro, o que vocês acham disso? Né? Então, é mais ou menos essa é a cabeça do engenheiro-chefe. E assim, eu tentei falar e não falei, só vou voltar rapidinho, a gente toca o assunto para frente. Quando a gente fala em Mercedes, você não tem uma figura de um engenheiro hoje forte por trás, igual você tem o nome do Adrian Newey na Red Bull. Então eu acho esse que é o grande problema. Não, a Mercedes hoje não tem um cara com experiência, com liderança para tocar o projeto e falar, vamos nessa linha, entendeu? É, e é isso. E para a galera entender uma coisa que eu tenho certeza que muita gente não sabe como funciona, você falando que o Guilherme escuta todo mundo e aí, né, pergunta, toma uma decisão ali de qual caminho vai seguir no acerto no final de semana da estoque e tudo. E o carro de corrida muita gente não sabe, mas não é uma receita exata para qualquer coisa que você vai fazer. Então, assim, você tem 1000 caminhos. Ó, o Beretta. Beretta correu comigo de Fórmula 3 também. Beretinha. Eu trabalhei com o E Beretta. é, Quando ele deixou de correr e era engenheiro também, fez hoje ele está na absurdo. Pirelli. Que legal, eu não sabia. Abraço, Beretta. Ah, E aí, assim, você tem um carro, por exemplo, com um problema para entrar na curva, tá dianteiro. Você tem 1000 caminhos para resolver aquele problema, mas cada passo que você vai dar vai te ter um efeito colateral. E muita gente tem o não ônus e o entende isso. bônus. Tem um ônus e o bônus. Eu brinco que é como se fosse um cobertor, você está se vestindo com um cobertor curto. Então você vai tampar o pescoço, seu pé vai ficar de fora. Você vai ter que achar um meio termo ali para ficar equilibrado. Quando você melhora a frente do carro, você piora a traseira do carro. Então você tem que tentar encontrar o equilíbrio. É transferência de peso, é gripe, é um monte de coisa envolvida e é muito complexo tomar uma decisão de setup, né? Porque você começa nos treinos, a decisão que você começa no primeiro treino, se você
você não mudar tudo no meio do caminho, você vai seguir com ela até o final, a corrida, né? É. Não, é muito difícil assim, o ônus e o bônus é uma conta que muitas das vezes não é exata. Então, tem alguns momentos, alguns não, vários momentos você faz por tentativa e erro. Lógico, você sabe, você tem um histórico, você tem todo um banco de dados e tudo, e falar nessa linha que eu vou, que sempre deu certo, né? Mas muitas das vezes tem coisa que você vai ao contrário, que você nem esperava que iria funcionar e funciona. Aí depois você pensa e fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Né? É igual, tipo, povo, depois do teste de pré-temporada, os carros estão prontos da Fórmula E, o cara, pô, por que eu não pensei nesse projeto? Não Engraçado fiz o que side pod igual aparece... todo mundo, tentei inventar a roda. E aí começa a aparecer um monte de engenheiro no Instagram, um monte de lugar e fala, nossa, eu fico pensando, por que você não tá lá na Fórmula 1? Você É acha que engenheiro de você obra acha que é fácil? pronta, né? É fácil a É, gente falar depois que já viu o resultado é, dando errado. Me fala, não é ó, muito difícil, cara. me tenta tirar uma dúvida minha. Por que que você acredita que, por exemplo, a Red Bull ela consegue, a Red Bull ela é um bom carro em todos os sentidos. Então é um carro que até agora eu, pelo menos, não encontrei nenhuma falha dele. Assim, todo tipo de pista, tudo ele funciona muito bem. A única coisa que ele não é tão superior, mas ainda assim é superior, seria na classificação. Se na corrida eles têm 1 segundo de gap para o segundo, para a segunda força de equipe, na classificação é 2 décimos, 3 décimos. A Ferrari, por outro lado, chega a andar próxima da Red Bull em classificação, uma volta lançada, mas daí chega na corrida, toma meio segundo da Mercedes, não consegue ter ritmo. O que você acha que tem aí? Será que a Red Bull, ela não vou nem falar um problema de aquecimento de pneu, mas talvez ela não gere tanta temperatura nos pneus a ponto de ser tão rápido uma volta só, e aí na corrida isso faz a diferença? Ou será que a Ferrari pode ter uma coisa excessiva ali de ganho de temperatura? O que você enxerga? Assim, isso que você está falando, Rodolfo, faz muito sentido, essa questão do pneu, né? Conseguir otimizar o pneu para uma volta ou conseguir otimizar o pneu para um long run. É muita suposição, assim, eu falar, bater o martelo em alguma coisa. Isso que você está falando tem, acho que 50% de chance de ser. A gente até estava discutindo hoje à tarde um pouco sobre isso, eu fui pesquisar. Eu procurei informação sobre DRS, velocidade de DRS aberto e fechado de todas as equipes. A Red Bull é um dos mais eficientes, o mais eficiente é o da Mercedes. Ele tem uma média de ganho de 24 km por hora na hora que abre o DRS. E a Red Bull é a segunda com uma média de 22, 23 km por hora com isso. O que eu acho que também pode ser? Às vezes, a Red Bull não tem, ou até mesmo por estratégia, pelo fato de ter limitação de motor e tudo mais, às vezes ela não dá tudo que ela tem do motor, da potência, de energia e tudo no quali, para poder ter uma longevidade maior no motor. Porque se você pega uma equipe que vai muito bem no quali e depois não vai tão bem na corrida, eu acredito que é muito uma coisa muito relacionada ao que você põe e o que você tira. E é fato que eles tiram muita potência para a corrida, né? Então, Sim. essa questão do pneu é um ponto muito forte. E eu acho que o outro ponto muito forte que pode ser é a questão do motor mesmo, deles não colocarem. Eles estão tão superiores que eles não Eles não precisam usam tudo colocar que tudo que tem. eles têm de. Eu vejo isso e na corrida ele está sempre ali estável Poucas, e poucas vezes a gente viu o Verstappen, o Pérez nem tanto, mas o Verstappen poucas vezes a gente viu ele tentando usar um pouco mais próximo do limite do carro ali, né? Teve Miami que ele teve que sair lá de trás e passar todo mundo, ele era 1 segundo por volta, mais rápido. E agora, quando ele acelerou para fazer a volta mais rápida, bizarro, né? Ele com track limits ali, no risco, ele fala, não, vou fazer a melhor volta. Ele foi 1,3 mais rápido que o Hamilton na volta que ele foi a melhor volta da corrida, no mesmo momento. Então, eu realmente acho que ele
Flávio Quick, posso falar do seu apelido antigo? Pode, Flávio. Eu só não lembro qual que era. E eu vi o Diego Nunes mais cedo aqui também, mandando você ir fazer o PCR dele lá na Argentina. O Diego é parceiraço também. Eu ria muito com o Diego é Diego. Um dos nota caras mil. mais Cara, o Diego, engraçados que já passou no automobilismo do sem Brasil. sombra de dúvida. Bicho, você jantar com ele Melhor é a coisa mais imitador engraçada que de tem. Silvio Santos que eu já vi na vida. De qualquer coisa. Ele é muito figura. E ele é bom de Muito fazer bom, uma cara. live com ele, dar risada. Boa. O Quick trabalha com a gente lá na KTF, cara. Ele é o nosso gerente de marketing lá e tudo, de comunicação. O Quick é nota mil. Flávio Quick de Quero Matos. saber. O Pequeno pequeno pônei do pônei Cerrado. do Cerrado. Ah, eles zoavam por causa da minha altura. O Quick Og Salas aí. É meu driver. O Salas é seu piloto na Stock, né? Eu fico com ele no rádio e no carro dele. Você que dá as broncas Abraço, nele. Salinhas. Eu que dou as broncas nele. Ixi, são umas broncas, hein? Ontem eu postei um vídeo da Stock que foi legal. Eu acho que era uma curiosidade que todo mundo não conhecia, que era o quanto a economia de combustível era importante para a Stock. E assim, o que eu vi de gente desligando o carro, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa disso. Aí o Kodaí me ajudou com conteúdo. E é impressionante o quanto a estratégia na Stock tem feito diferença, né? Muito, muito, muito. É o Pedrão Lobo aí. Ele que cuida do mental de mim, de vários pilotos aí. Bem fera o trabalho que ele faz. O que acontece na Stock hoje? Então a É o corrida. Maurício Fontanetti. Briga com seu piloto, Maurício. O seu piloto que me deu a dica. Briga com ele, com o Alan. Esses caras que enrolam para alinhar o carro no grid, cara. Os caras ficam andando a 2 por hora, faz uma volta de 5 minutos, o safety car fica andando, cadê o carro para chegar? O Vini Quadros entrou também. Vini Legal. Quadros. Vini hoje é o chefe da Porsche. O Vini é o chefe da Porsche. Eu lembro do Vini do kart, né? Ele era um ano mais velho. E a gente foi companheiro de equipe. O Maurício era meu engenheiro, lá na Bassani Racing de Fórmula Renault. Que show. Quadros. Eu lembro. Rubens é o rei da... o Diego Nunes está falando que o Rubinho é o rei da economia e quando precisa ele faz xixi no tanque. Aí é com vocês. Não, o Vini... O Rubens é impressionante o que ele consegue economizar combustível, cara. Eu tô fazendo o Endurance da Porsche junto com ele e com o Franco Giafone, né? As informações que ele passa, o jeito que ele maneja o fim de semana, coordena, põe a gente numa linha de raciocínio. É impressionante. É impressionante. Eu te falo, cara, que o Rubens estava, eu acho que do lado do maior piloto da história na Fórmula 1 e performando de igual para igual e tendo que brigar com o time para não poder, para querer mais, né? Então, eu tenho certeza que, cara, você vai me falar, eu ponho ele, não aconteceu o título, mas eu ponho ele entre os 3 que tem o título. Tem os títulos na Fórmula 1. O Diego falando que freia com o pé direito ajuda a economizar muito também. O Rubinho eu comecei a falar com o direito, né? Na Stock. O Rubens eu até enchi. Freio na Stock, na Porsche, tudo ele freia com direito. Eu tive a oportunidade de falar isso pro Rubinho, porque assim, eu cresci gostando de automobilismo, mas assim, eu sou de uma geração que eu vi o final do Senna. Então, assim, meu ídolo era Rubinho. Era para ele que eu ligava a televisão para torcer nos domingos. Então, eu sempre tive ele como ídolo. E aí a gente teve a oportunidade de estar junto lá na Stock em Goiânia e eu consegui, acho que, falar isso para ele. Mas, cara, ele é impressionante. Todo mundo que você vê falando do Rubinho é sempre a mesma coisa que você está falando. Ele, para sentir o carro, é muito fora da curva, assim. Ele consegue passar tudo, né? Não, é impressionante. E ajuda a evoluir muito, né? Porque você cresce aprendendo com ele e se você tem um piloto tão bom,
quanto o Rubinho, ó, o Rafa aí, que é nosso mecânico lá, o Rafa Santana, é isso mesmo. Ele trabalha com a gente na Porsche. Ele é outro nível, é um aprendizado a cada corrida. E você quer testar uma coisa com ele, você tem certeza se funciona, se não funciona, aonde funciona e aonde não funciona, né? Então, se você consegue gerir bem as informações que ele passa para você, cara, é sucesso na certa. Mas falando aqui do combustível, o que acontece hoje com o Stock Car? A corrida, você tem o combustível limitado para fazer as duas corridas. Você tem que, por obrigação no regulamento, toda corrida trocar um pneu. E você tem que abastecer porque precisa, porque você consome mais Não faz a combustível do corrida. que você tem dentro do. Não faz as duas corridas. E você escolhe o momento que você quer abastecer, ou na primeira corrida, ou na segunda corrida. Tem gente que só corre uma corrida, ou a primeira corrida, ou a segunda corrida, gerindo combustível, né? Normalmente, quem vai para as duas corridas, quem corre as duas corridas e está brigando por resultado, que faz a primeira corrida, ele tem que administrar muito combustível. Porque, vamos supor, na última etapa, eu não vou saber, não vou lembrar o número de cabeça, mas eu vou chutar um número aqui só para vocês terem a ordem de grandeza, tá? E também não posso falar o número que a gente precisava Vocês trabalham. abastecer. Mas mas vamos supor, você precisava colocar 40 litros no tanque. A corrida foi dando safety car, diminuiu volta, o ritmo diminuiu, controlou o gap pro carro de trás, teve que colocar, tipo assim, menos da metade, entendeu? E aí, se você vem economizando, gerindo a distância pro carro de trás e tudo mais, você abastece muito menos, né? E aí você pega aqueles caras que aceleraram para fazer somente uma corrida e aí vão ter que abastecer muito, você ganha 3, 4 posições no box. Isso a gente está falando de tempo a mais, assim, em média no pit stop, de um cara que abastece muito ou que não abastece, ou abastece pouco. A gente está falando de diferença de mais ou menos 3, 4 segundos no pit stop. 3, 4 segundos no pit stop é quão difícil, você que guiou muito, é tirar 3 segundos Na da pista, pô, é difícil. Até pro Verstappen é umas 5 voltas com o carro que ele tem. É difícil. Então, por isso que o pessoal faz de tudo. Faz lift and coast. Lift and coast, você até explicou, né? Que é Começa a tirar o pé antes, técnica deixa mais rolar. Isso aí, tira o pé antes e freia um pouquinho depois do que freia. Então, se ele freia no 50, ele levanta o pé na placa do 100 ou do 150 e freia no 35, 40. Eu até falei, eu até falei que freia no mesmo ponto, mas na verdade você vai chegar com menos velocidade, você acaba freando um pouquinho mais para dentro da curva. A grande maioria freia no mesmo ponto. São os diferentes, como o Rubinho, que consegue medir esses 5, 6 metros para frente para saber aonde tem que frear, né? E isso é muito difícil. Uma coisa que o Rubinho faz muito na corrida também, que eu fico estudando na Stock Car, ele fica atrás dos caras, os caras estão brigando, gastando combustível, ele está ali economizando atrás do cara. Na hora que ele ataca o cara, aí ele foi para frente, o cara abasteceu 3 segundos a mais, está 3 segundos atrás. E o gap já aumentou bastante. Cara, o cara é muito, muito gênio nisso. Ele é muito, eu convivi com ele, né? mais próximo ali em Goiânia, e eu fiquei impressionado, porque na classificação ele não tinha ido tão bem, 22º, 24º, não lembro, e tudo, ele estava preocupado com o Dudu. Tudo para ele era aquele lugar que o Dudu tá, aí ele só falava da coisa do Dudu, a dele ele fala, não, tipo, me viro. E aí, assim, parecia que tava tudo perdido. A gente que estava acompanhando ali falou, pô, o Rubinho acho que não vai bem esse fim de semana. A primeira corrida ele veio, na segunda, pódio. É impressionante. O ritmo dele na segunda, quando você vê, ele vem escalando sem parar e chega lá na frente. E Tarumã foi a mesma coisa. Como é que ele conseguiu aquele pote Tarumã ali? Até hoje o povo... A gente foi embora da corrida perguntando o que o Rubinho fez, o que o Rubinho fez. Eu cheguei em casa, 11 horas da noite, eu já fui para frente do computador, mandei mensagem pro Fer, tá acordado? Já chegou em casa? Cara, a gente precisa estudar o que o Rubinho fez. A cabeça está fresca aqui agora. De onde ele surgiu? Tá.
É impressionante mesmo. Que mais? Alguém quer saber mais alguma coisa de Fórmula 1? Estoque? Estou tentando ler as perguntas aqui, mas muita gente foi entrando e foi subindo. Eu não consegui ver. Acho que Fórmula 1, assim, me cobraram falar das equipes menores, mas é que não tem muita coisa para falar. Vai falar da Haas. Uma dupla excelente de piloto, mas Aí eu acho que a a Haas vai equipe andar bem esse fim de sem semana. recurso, né? Você acha que anda? Anda porque a Haas, olhando aqueles gráficos que eles disponibilizam, né, que muita gente solta aí na internet, o carro da Haas freia bem e tem uma velocidade boa de reta. Ele é um Então carro eu acho que muito bom, ele vai é outro andar. carro muito bom de classificação, carro e piloto também, vai. Tanto o Hülkenberg quanto o Magnussen são pilotos excelentes para tirar do carro na classificação. Eu até eu tenho um ranking que eu posto toda a corrida, que tem um de ultrapassagens, quem fez mais ultrapassagens, quem tomou mais. E os pilotos da Haas é os que mais tomaram ultrapassagem, porque eles classificam muito bem, vão lá para frente, mas o carro não tem ritmo de corrida, eles vão caindo lá para trás. E aí vão tomando de todo mundo. E eu não esperava a Haas ir bem, vamos ver, mas faz todo sentido. É um carro que Faz anda todo bem de sentido. reta e freia ok. Esse aqui é legal. Eu recebo essa pergunta bastante. O Rodrigo está perguntando. Não, desculpa. É o de cima aqui, ó. O Medeiro Gustavo perguntando como ser engenheiro de alguma equipe brasileira. O que você Como poderia dar faz de. para ser ou como que é ser? Acho que ele quer saber como que faz para ser, como que consegue ser engenheiro no Primeira coisa, tem que automobilismo amar o que brasileiro. O que você faz. daria de dica? Primeira coisa, tem que amar o que faz. Não é fácil. A questão de não poder ter finais de semana com a família pesa, a família cobra. É uma vida que você realmente tem que ter muito amor para se dedicar 100% a isso, né? Então você tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas para ser engenheiro. E ser curioso, cara. Tem que ser curioso, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que. Estamos falando aqui de assoalho. Vai terminar a live? Cara, procura, pesquisa. O que é o assoalho? O que ele faz? O que os caras evoluíram? É, tem que ir atrás. E eu acho que assim, a primeira entrada, procura um turismo, uma categoria regional na sua cidade onde você mora, seja um kart. Kart hoje tem muita coisa Aí, de dados, evoluiu tem muito. aprender muito. O pneu do kart é impressionante o tanto que evoluiu o pneu do kart nos últimos anos. Você consegue fazer muita leitura de pneu e definir o acerto com várias. Tem várias literaturas aí de engenharia que te ensina a fazer isso. Aquisição de dados no kart, seja uma corrida de endurance de kart indoor, trabalhar, fazer estratégia, saber quando vai colocar um piloto na corrida, outro. Se Eu acho envolver, né? Se que envolver na corrida, no automobilismo, aí passar a entender um pouquinho, né? isso. Se envolve no regional, tem curiosidade, tem dúvida, pesquisa, vai atrás e depois que está beleza, procura uma categoria de nível nacional. E eu estou falando, falta engenheiro, falta mão de obra qualificada no automobilismo brasileiro. Tá aí, ó. E eu recebo muito essa pergunta. Eu recebi essa semana, alguém queria saber como que poderia trabalhar na Fórmula 1. Eu falei, cara, aí eu dei um depoimento que eu vi acontecendo, um amigo que corria comigo de Fórmula Ford, vou até falar o nome dele, que é o Fábio Solon. O Fabinho, ele mandava e-mail para as equipes se oferecendo como mão de obra de qualquer coisa. Então, em 2006 eu fiz Fórmula Renault, GP Brasil de Fórmula 1 preliminar, e aí eu tinha conseguido entrar com o Luca Bassani no paddock, estava andando pelas equipes, e de repente eu encontrei ele dentro, eu acho que era BAR, Honda, não sei, mas dentro da equipe, uniformizado, eu olhei assim, eu falei, Fábio, o que você está fazendo aqui? Você está trabalhando, como
assim. Pô, cara, aí ele me contou a história, mandei e-mail, os caras me chamaram, eu tô aqui, faço de tudo. Então, assim, é um cara que foi atrás, correu atrás e queria e tudo. Hoje o Fábio tem uma das maiores equipes dos Estados Unidos de kart, equipe de fábrica da Tony Kart, tá dominando lá, ganhando tudo. Então, é quem vai atrás que consegue. Que faz a coisa. Vou dar uma dica aí, então, ó. Já que vocês querem virar engenheiro, uma ótima oportunidade que vai ter. Vai ter o WEC no Brasil ano que vem, Mundial de Endurance. A maioria das equipes procuram mão de obra aqui no Brasil, seja para poder ajudar a traduzir a língua, seja para ser motorista, levar do hotel para a pista, para limpar a roda, para lavar o carro. E eu acredito muito que é aí que tem entrado. Tem vários chefes de equipe, vários nomes de projetistas de Fórmula 1 e tudo, que começou como mecânico no Lógico, chão, tem que entrar. engenheiro e tudo. É. E E essa essa oportunidade pessoa que do me EC procurou é essa semana, eu única. falei isso. Não falei do WEC, falei da Fórmula 1. Cara, manda e-mail, se oferece. Manda e-mail para todo mundo. O É. WEC é excelente lembrar mesmo. O WEC está voltando para o Brasil, depois de, não vou lembrar quantos anos ficou fora, em agosto, é isso? Não, é o ano que vem. Em ano que vem, A etapa é ano que 2024, a vem, data certa eu não sei. mas eu acho que é mais ou menos a metade do ano, acho que é agosto ou setembro. É. O Dá Maurício, tempo até engenheiro, de também está melhorar o inglês. confirmando. Dá para entrar no intensivão aí. É. Pedro, muito obrigado, cara, pela presença, por doar um pouquinho do conhecimento aqui, de sua visão como engenheiro, de tantas categorias aí. Sucesso sempre. E lá no virtual, tá forte lá, tá firme lá. Tô devagar. Agora depois que o restante de categoria começou o ano, passou a pandemia, tô com menos intensidade no virtual. É. Mas quando dá na segunda e na terça, eu brinco um pouquinho. E vai dar tempo de ir pro churrasco? Pode contar na casa de quem que você vai pegar um churrasco, talvez? Vai dar tempo sim. Vamos falar de Le Mans lá no churrasco, entender. Por isso que eu não falei tanto de Le Mans para não falar besteira. Tá. Ele é convidado do Felipe Nasser só. Ele ia para casa do Nasser para fazer a live de lá e a gente ia puxar o Ariel. Cara, Ariel, sou fã, esse é Ariel. brabo. Esse é brabo. Dois. Um dos melhores, não, o melhor brasileiro hoje no virtual. Já bateu Ah, os roda melhores com o do mundo, né? Verstappen aí várias vezes. É. É. Só 7 mil de iRate? 7 ou 8 Do mil? 10 ou é 11? Eu sou da época que ele tava com 8, já achava muito. Eu não passava dos meus 3. Legal. Manda um abraço pro Felipe e fala para ele que na próxima eu quero ele aqui junto. Nós 3. Fechado. Fechado. Valeu, Obrigado. Adolfão. Um Eu que abraço. agradeço aí, cara. Obrigado a todo mundo que assistiu aí Ó, pelas besteiras que a gente falou. quem